Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade e fechar o nosso sexto episódio da nossa série de devocionais dessa semana, falando sobre alimentando a nossa fé. No dia de hoje, no sexto dia, nós vamos falar sobre a fé nos dias de hoje e a consumação eterna de Apocalipse. O hoje e o amanhã, como a fé nos sustenta na era digital e a tecnologia, mantendo nossos olhos na promessa final do retorno de Cristo, alimentando a fé, guardando o que recebemos e olhando para a eternidade. Nos tempos de hoje, a internet se tornou um canal tanto de bênçãos quanto de coisas que não são tão boas. E nós devemos abrir nossos olhos para essa modernidade, enxergarmos a internet como um meio e um veículo para estudarmos, para aprendermos cada vez mais, principalmente com a IA, com as tecnologias de evolução que tem evoluído cada vez mais a nossa humanidade, deixado com que a gente permaneça cada vez mais conectado, ligados, juntos, alinhados. E hoje, com o crescimento da internet, muitas informações crescem de forma muito rápida e muito dinâmica, né? Hoje, o nosso meio cristão evangélico tem se tornado cada vez mais alvo de críticas, porque existem muitas vertentes na internet, muitas pessoas na internet trazendo muitas informações e zombando da nossa fé também de uma forma descarada e até mesmo vulgar, né? Criticando a nossa fé. Tá certo que existem muitos crentes também que não, como é que eu posso dizer? Não vale R$ 1, mas a gente precisa entender que ainda existe a fé genuína e existem pessoas que lutam para que a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, ela continue se perpetuando. Seja aqui pelo canal do YouTube, seja nas redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e outras redes que têm crescido, né? Mas o YouTube ainda continua com uma força muito grande. Você quer procurar uma receita? Você busca aqui no YouTube. Você quer buscar um estudo devocional? Você busca aqui no YouTube. Quer buscar um estudo aprofundado sobre português, matemática, história, geografia? O que quer que seja. É um canal ainda que tem uma força, é um canal que tem uma força muito grande e ajuda a muitas pessoas referente principalmente ao estudo do Evangelho, né? Existem muitas pessoas que querem crédito sobre a nossa fé, querem saber mais sobre a nossa fé. E aqui o canal ele serve justamente para isso, para falarmos sobre fé, para falarmos sobre crença, para falarmos sobre as escrituras sagradas. E é para isso que esse canal existe, que ele está de pé. Este nosso bloco de estudos, ele representa o clímax, o fechamento escatológico da jornada da fé. Se o estudo anterior nos desafiou a correr uma maratona da vida cristã, esses versículos nos conduzem aos momentos finais do combate. A exortação para segurar firmemente a vida eterna, o testemunho de quem cruzou a linha de chegada com fidelidade, a promessa cósmica de que toda a criação será renovada e o anseio definitivo da igreja pelo retorno do Senhor. Porque muitas pessoas criticam e dizem: Jesus ainda não voltou, ele não vai voltar nunca. Ou, que promessa é essa? Ele não vai voltar. Sim, Jesus irá voltar para resgatar a sua igreja. E se você não dá crédito e confiança para essas palavras, vamos estudar as Escrituras. Porque somente através do estudo é que a gente consegue alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus e entender de uma vez por todas que aqueles que perseverarem e se manterem firmes, unidos ao propósito de Cristo, vão poder ver e estar alinhado, aguardando. Mas Nathalie, quem morreu?
Tem até na Bíblia falando sobre isso, aqueles que dormem, aqueles que morreram no Senhor, estão esperando. Esperando o quê? Esperando a segunda vinda de Jesus para nos resgatar. Então, até as pessoas que não estão mais entre nós, que já estão dormindo no Senhor, até elas serão resgatadas no final, quando houver a consumação do tempo e Jesus for revelado na sua segunda vinda. Mas vamos para os nossos textos base. Futuramente eu vou fazer um estudo sobre a volta, a segunda vinda de Jesus, mas por enquanto vamos continuar a nossa caminhada cristã, aprendendo do Senhor e levando a sério o que Ele quer para nossas vidas. Vamos começar com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Paulo aqui ele está falando sobre o combate da fé. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de testemunhas. Paulo utiliza uma metáfora comum no mundo greco-romano, baseado nas áreas do atletismo e lutas. No grego, a primeira frase é um jogo de palavras memorável. Literalmente, agonize o bom agonizar da fé. O verbo agonizomai, evoca um esforço herculéu, o suor, a disciplina rigorosa e a entrega total de um atleta ou um guerreiro. A fé, ela não é descrita como uma postura passiva, mas como uma batalha ativa contra as distrações desse mundo. Nós que vivemos na era digital, porque vieram várias eras, né? Nós que vivemos na era digital, é muito fácil para a gente se distrair, para a gente perder o foco, para a gente sair realmente da vontade do Senhor. Deixar com que todas essas informações entrem em nossas vidas e elas façam uma miscelânea em cima daquilo que a gente acredita é o nosso maior erro. Por quê? Porque muitas informações, muitas das vezes, retiram a gente do nosso foco. Então, até isso nós devemos filtrar nossos olhos, nossos ouvidos para aquilo que realmente importa. Porque se levarmos em consideração tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, a gente vai ficar doido. Então fique com a verdade do Evangelho, fique com a Bíblia, fique com o que as Escrituras estão falando. E eu teve uma época que meu feed de informações do Instagram, do TikTok, estavam aparecendo para mim muita coisa sobre teoria da conspiração. Teve uma época que eu estava mesmo surtada de tanto que eu vi aquilo. Eu ficava, a gente estava sendo vigiado. Tudo na nossa volta é tudo uma ficção. E eu estava dando crédito às coisas que eu assistia mais do que a verdade do Evangelho. A palavra, ela é muito reta e direta. Devemos nos manter firmes e alinhados ao propósito do Senhor. E como somos bombardeados com muitas informações, se a gente não tiver um cuidado, um alinhamento com a fé e manter-nos firmes como um sentinela, como um soldado, se não nos mantermos firmes, nós caímos e damos crédito ao que não é para darmos crédito. Acabamos entrando em paranoias fictícias, teorias que acabam nos desviando do propósito do Senhor e fazendo com que a gente fique paranoico mesmo. Eu estava ficando paranoica mesmo. Eu via isso todos os dias, fazia parte, era um alimento que me alimentava todos os dias, para eu ter aquilo ali e me sentir não bem, mas confortável, sabe? Eu ficava vendo aquilo me deixava confortável. Eu comecei a conversar com meu esposo falou, ó, não entra nessa vibe aí não, porque senão você não sai.
Vamos buscar as coisas do Senhor. E a gente se uniu, buscamos mais a palavra do Senhor, nos preenchemos mais da palavra do Senhor, porque é isso. É isso que um casal precisa, é isso que uma família precisa, se preencher das coisas do Senhor. Porque se a gente se preencher dessa loucura que o mundo fica jogando aí, ó, na nossa frente, em feed, de feed em feed, a gente surta. E entra num parafuso, numa noia que ó, eu quase entrei nessa. Então, se você tá aí vendo vídeo de teoria da conspiração, tá começando a entrar nessa noia aí, ó, volta, vai estudar a palavra do Senhor e foca nisso. Porque se você focar nessas coisas, tu não sai não. É assim, ó, um looping sem fim. O segundo imperativo é: tome posse, segure firmemente a vida eterna. O verbo significa agarrar algo com força para que não escape. Embora a vida eterna seja um dom soberano do chamado divino, o crente é convocado a viver hoje de acordo com a realidade e os valores dessa eternidade. A boa confissão refere-se ao testemunho público de lealdade a Cristo, provavelmente feito por Timóteo por ocasiões de seu batismo ou ordenação ministerial. Ou seja, quando eu disse mais atrás que devemos focar na palavra do Senhor e que eu foquei na palavra do Senhor, é exatamente isso que Paulo está passando de instrução para Timóteo. Para focarmos nesse verbo imperativo, tomar posse, segurar firmemente a vida eterna. Buscar o que as Escrituras nos ordenam, não o que a nossa vontade humana ordena. Porque se deixar, eu fico rolando feed o dia inteiro. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso me movimentar, eu preciso alimentar a minha alma. Então, dentro dessas 24 horas do nosso dia, existe a possibilidade de fazermos tudo isso. Mas se eu ficar rolando feed o dia inteiro, eu não trabalho, eu não estudo, eu não faço absolutamente nada. Só fico ali envolta numa bolha e eu não faço mais nada. E isso acontece muitas das vezes com muitas pessoas. Ficamos ali, ó, perdidos, passando feed em feed, vídeo em vídeo, imagem em imagem, e não produzimos absolutamente nada. Hoje em dia, 99,999% das coisas que são produzidas por robô. Não existem mais homens na área de produção. São muito poucos que os robôs tomaram conta. E é isso que vai acontecer daqui para frente, cada vez mais. A robótica está crescendo, a inteligência artificial está dominando cada vez mais e os empregos estão deixando de existir. As pessoas estão deixando, os profissionais estão deixando de existir. Exatamente por isso, porque a tecnologia, as pessoas estão se tornando cada vez mais inúteis. Hoje eu vi um vídeo de uma moça que o rapaz perguntou qual é o estado do Brasil que a pessoa nunca visitaria. A pessoa perguntou, ela não sabia o que era a palavra estado. O que é estado? As pessoas estão cada vez mais sendo levadas pelo dia a dia. Não sentam mais para aprender, não sentam mais para estudar, para assistir um devocional aqui de 20, 30, 40 minutos um sufoco. Conta-se nos dedos as pessoas que param aqui para assistir esse devocional completo. As pessoas querem tudo em picadinho, pedacinho. Querem doses de conforto para sua autoestima. Querem ouvir: o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar, o Senhor vai te ajudar. Não querem mais ouvir a correção. O
ser humano chegou num estado vegetativo. A humanidade está respirando por aparelhos, porque não querem ser exortados, não querem ser criticados, não querem ouvir um não. Tudo é ali, tá tudo ali na palma dos dedos, na palma da mão, tá tudo ali. Tudo que eu quero, eu escolho o que eu vou ver e o que eu não vou ver. Ah, isso aqui não me interessa. Ah, poxa, falar de Deus, Deus eu não quero não. Deus eu vou procurar ele quando ele tiver quando eu tiver mal, aí eu procuro Deus. Mas quando eu estiver bem, Deus fica ali no cantinho ali e tá tudo bem. Não queremos mais a correção, queremos viver a nossa vida de forma inútil mesmo. E isso tem destruído a humanidade não tá vendo, as pessoas elas não estão vendo. Só querem saber de festejar, de farra, da inércia, não querem mais trabalhar, não querem mais serem ordenados, não querem receber ordem. E isso está acabando com a humanidade. Vai chegar um ponto que a humanidade vai ter que viver de auxílio, porque as pessoas não querem mais trabalhar, só querem viver de auxílio. E isso é um problema, porque vai chegar um ponto que quem vai sustentar todas essas pessoas que não querem trabalhar? Não vai ter mais. E isso é um problema. O resumo de 1 Timóteo capítulo 6. O capítulo final da primeira carta de Timóteo traz orientações pastorais incisivas sobre a conduta da igreja e os perigos que ameaçam a liderança. Paulo instrui sobre a relação entre escravos e senhores. Adverte severamente contra os falsos mestres que usavam a religião como fonte de lucro e prefere uma das mais profundas dissertações bíblicas sobre o contentamento, afirmando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo ordena que Timóteo, como homem de Deus, fuja da ganância, persiga as virtudes cristãs, guarde o mandamento de forma imaculada até a manifestação de Cristo e adverte os ricos desta era a não serem orgulhosos, mas generosos, ou seja, que os ricos ajudem quem tem pouca verba. Aplicação. Muitas vezes tratamos a nossa vida espiritual com desleixo, gastando a nossa melhor energia na busca de estabilidade financeira ou aprovação social, deixando para Deus apenas as sobras do nosso tempo. O texto nos desafia a mudar de postura. A fé exige intencionalidade, esforço focado, tomar posse da vida eterna. Hoje significa blindar a sua agenda para a oração, lutar ativamente contra os pecados de estimação e fazer escolhas profissionais, familiares que honrem a Deus, mesmo que isso custe abrir mãos das vantagens terrenas imediatas. Contextualizando. Os feeds de notícia, os feeds que aparecem em nossa rede social, eles são atrativos porque dão dopamina pra gente de forma rápida. É um vídeo engraçado que eu começo a rir, é uma notícia engraçada que eu quero saber, é sobre a vida da influencer que eu tô ali querendo informações e a minha vida ficando para trás. Minhas escolhas acabam sendo cada vez mais o que a influencer usa, o que o influencer compra. Tipo, eu não tenho mais a minha própria escolha. Tudo que eu escolho é em prol do que o outro veste, do que o outro faz. E eu acho que a gente precisa ser mais autêntico. Tipo, na era de hoje. As pessoas não podem mais usar uma camisa do Brasil que as pessoas colocam um cunho político. E isso tem acabado com amizades, com famílias, tem acabado com pessoas. E é algo
vazio e sem sentido. Eu sou autêntica o suficiente, eu uso a minha camisa do Brasil. Se eu tiver que botar uma fantasia que não vá denegrir o nome ou a imagem do Senhor, eu coloco, eu faço. Eu sou autêntica o suficiente. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Minha vida é moldada por aquilo que eu quero, não por aquilo que a sociedade ou o astrozinho da internet está impondo que você, que é bom para ele, que vai ser bom para você também. Seja autêntico, a ponto de dizer não quando você quer dizer não e dizer sim quando você tem que dizer sim. A autenticidade é você ter a capacidade de discernir e usar, fazer da sua vida aquilo que você deseja, não aquilo que os outros fazem. Mamãe dizia para mim: mãe, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está usando. Mamãe dizia para mim: você não é todo mundo. Então eu cresci entendendo que eu não era todo mundo. E por não ser todo mundo, eu tenho o meu jeito único de ser. Muitas pessoas olham para mim, tá passando vergonha, tá passando, tá se humilhando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu faço porque eu gosto de fazer. Tudo que eu faço porque eu gosto de fazer. Eu não faço por pressão de ninguém, eu não faço para imitar ninguém. Eu sou autêntica. E é isso que nós devemos ser. Paulo, ele dá muitos conselhos a Timóteo. E um desses conselhos é esse: seja o modelo, seja autêntico o suficiente. Não é porque o pastorzinho fulano de tal, o presbítero da igreja fulano de tal está fazendo algo errado que você também tem que fazer. Paulo é muito enfático. Paulo mostra para Timóteo que o servir a Cristo, fazer a vontade do Senhor, é a melhor opção para ele naquele momento e para nós no dia de hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mais uma vez, Paulo dando a sua importante informação. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Escrevendo de uma masmorra romana, escura à beira da execução, Paulo faz uma retrospectiva triunfante da sua biografia espiritual por meio de 3 verbos no tempo perfeito grego, indicando ações totalmente completadas no passado com efeitos permanentes. O primeiro é o egonismai. Combati um bom combate. Fechando o ciclo da ordem dada em 1 Timóteo 6, versículo 12. Ele não fugiu da arena, enfrentou os leões da oposição, do naufrágio e da traição. O segundo é terminei a corrida. O termo dromon refere-se à pista de corrida de atletismo. Paulo cruzou a linha de chegada da maratona. O autor de Hebreus nos desafiou a correr. O terceiro é guardei a fé. O verbo tério significa vigiar, custodiar, proteger um tesouro precioso. Paulo não permitiu que as pressões do sinédrio, do império ou das heresias corrompessem o puro depósito do evangelho e da graça que lhe fora confiada. Aqui no meu estudo, eu coloco Hebreus como Paulo tivesse escrito, porque as frases que Paulo usava parecem muito com o autor de Hebreus. Mas o autor de Hebreus ainda não temos informação de quem é. Até o dia que for revelado, ou que tiver algum manuscrito escrito, né, e de forma clara, a gente ainda não sabe. Mas a gente faz uma alusão, né, uma informação. Mas o autor de Hebreus não foi Paulo. Ainda não temos ainda a informação concreta. Mas pela forma de escrita, pelas colocações que coloca, a gente pensa que é. Então a gente acaba fazendo algumas
comparações. Mas Hebreus ainda não tem autor revelado, tá? 2 Timóteo 4. O capítulo 4 de 2 Timóteo é o testamento de despedida do apóstolo Paulo. Consciente de que sua morte estava iminente, já estou sendo derramado como oferta de libação. Ele deixa um encargo solene a Timóteo: pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Advertindo que viria o tempo que as pessoas procurariam mestres que dissessem apenas do que coisas como coceiras nos ouvidos, o que seus ouvidos queriam ouvir. Paulo relata um abandono de vários cooperadores, como Demas, que amou este mundo. Pede que tragam Marcos e suas capas, perdoa o que desamarraram a sua primeira defesa e encerra com saudações afetuosas, convite que o Senhor levaria em segurança para o seu reino celestial. Aqui a gente consegue identificar claramente que Paulo já lidava com falsos mestres, com pessoas que andaram com ele, que ouviram do evangelho, ele falar do evangelho, que se converteram através dele e que largaram o evangelho. Hoje, quantas pessoas nós não fazemos a pregação do evangelho, elas aceitam a Cristo Jesus, mas acabam amando mais esse mundo e fazendo a vontade do mundo do que fazendo de verdade a vontade do Senhor. É triste, mas Paulo ele fala para não se deixar bater por isso. Continue pregando o evangelho, continue fazendo a vontade do Senhor. Dentro da igreja nós vamos receber inúmeras traições, inúmeros problemas, mas devemos guardar a fé em Cristo Jesus, guardar até o final, combater o bom combate até o fim, manter-nos persistentes, nos mantermos firmes, fazendo a vontade do Senhor, vivendo a vontade do Senhor, seguindo as coisas que o Senhor quer que a gente siga. E é isso. Aplicação. Quando você chegar ao final da sua jornada nesta terra e olhar para trás, o que os seus olhos verão? Um rastro de posses materiais que ficarão para trás? Ou um legado de uma vida gasta por amor de Cristo? O testemunho de Paulo nos inspira a perseverar apesar das lágrimas e das decepções. Guardar a fé exige fidelidade nos dias cinzas. Continue pregando, servindo, amando, mantendo-se firme na verdade, pois a linha de chegada está logo à frente e a coroa da justiça está garantida para todos. Não é para qualquer um, mas para todos os que amam a vinda do Senhor. Para todos aqueles que almejam a vinda do Senhor. Que vivem nesse mundo, mas não se contaminam com ele. E que buscam e lutam para que o Senhor volte e retorne para nos resgatar. Apocalipse 21, versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. No clímax da visão da consumação da história, a voz ecoa diretamente daquele que detém autoridade e governa absolutamente o universo. Aquele que está assentado no trono. Eis que faço nova todas as coisas, não é uma parte, mas todas. O detalhe crucial está na palavra usada para novas, caína, em vez de neia. Enquanto neia significa algo novo no tempo, um objeto recém-fabricado, caína denota algo novo em qualidade, substância e essência.
Deus não descarta a criação para fazer outra do zero. Ele a redime, purifica, renova de forma radical, eliminando as toxinas do pecado, da morte e principalmente da corrupção. A ordem para escrever ressalta a importância documental e profética do decreto. A garantia da validade é carimbada com 2 adjetivos jurídicos e teológicos. A palavra são pistoi, fiéis, digna de confiança, cega, incapazes de falhar, e aletinoi, verdadeiras, autênticas, baseadas na própria essência da realidade divina. O caos na história humana terminará na perfeição do plano de Deus, do plano do nosso Criador. Vamos receber a coroa da vida. A coroa da vida não é simplesmente um objeto a ser usado. Não é um objeto, uma coroa, de fato, mas é a salvação. É poder estar com Cristo Jesus, não de forma somente como um objeto. Jesus não é um objeto. Jesus é o Deus divino que veio e que vai voltar para nos resgatar, para nos dar a sua presença definitiva. Não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais ranger de dente. Vamos estar num local seguro, longe do perigo, longe dessa maldade que assola a nossa humanidade. Vamos estar ligados ao Mestre, diretamente, no cerne, no centro da vontade de Deus, seguros por Ele. Vamos estar alinhados à vontade do nosso Mestre. O capítulo 21 de Apocalipse descreve o estado eterno com a introdução do novo céu e da nova terra. Após o desaparecimento do primeiro céu e do mar, símbolo do caos e da separação, João vê a Nova Jerusalém descendo dos céus, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Deus passa a habitar diretamente com a humanidade redimida, enxugando dos olhos toda lágrima e extinguindo definitivamente a morte, o luto, o clamor e a dor. A segunda metade do capítulo detalha a arquitetura majestosa e simbólica da Cidade Santa. Suas partes de pérola, fundamentos de pedras preciosas, muros de jaspes e praça de ouro puro, destacando que ela não possui templo físico, pois o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo e a sua luz. Nós vamos estar ligados e alinhados diretamente com o nosso Deus. Não vai haver mais separação, como existe agora. Vamos estar face a face, poder andar com Ele, poder falar. Já falei que eu tenho muitas perguntas para fazer para Ele pessoalmente. Nossa realidade terrena é marcada por desintegração, corpos que adoecem, corações que quebram, relacionamentos que se rompem e a injustiça social que destrói nações. A promessa de Apocalipse 21:5 é a nossa âncora de esperança. A dor que você chora hoje não tem última palavra sobre a história. O Deus que governa o universo está orquestrando a restauração final de tudo que foi quebrado. Descanse os seus dias na certeza que o futuro preparado por Deus para você é definitivamente superior e livre de qualquer vestígio de sofrimento. Vamos estar diretamente ligados e alinhados na glória de Deus.
Não vamos mais precisar nos preocupar se amanhã vamos comer, se amanhã vamos ter que pagar conta. Não vamos mais ficar preocupados se temos um teto, pois habitamos em Deus. Já falei várias vezes que aqui que eu fico de mão pro alto, às vezes, só esperando Deus me puxar. Mas ele ainda não quis. Ainda não chegou o momento. Apocalipse 22:20. O anseio definitivo da igreja. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Este versículo funciona como o penúltimo suspiro de toda a revelação bíblica, estabelecendo um diálogo antifonal dramático entre o noivo, Cristo, e a noiva, a igreja. O sujeito, aquele que dá testemunho, é o próprio Jesus ressurreto. A sua declaração é curta e categórica. Nai, echamai, tastache. Sim, venho depressa, em breve. Na perspectiva temporal da eternidade de Deus, o intervalo entre a primeira e a segunda vinda é um breve momento, e o seu retorno é um evento iminente que pode ocorrer a qualquer instante. A resposta da igreja começa com a partícula de confirmação litúrgica. Amém. Assim seja, está confirmado. Na sequência, o texto traz uma das expressões mais antigas da liturgia cristã, que traduz a expressão aramaica Maranata, vem Senhor Jesus. É o clamor de uma comunidade que não encontra o seu lar nesse sistema mundial e cujo desejo máximo é a consumação do casamento escatológico com o Cordeiro e o estabelecimento da plena justiça. Quantos de nós clamamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. E essa deve ser a nossa maior solicitação. Maranata, vem Jesus. Buscamos tantas coisas nesse mundo e muitas das vezes nos esquecemos do principal. Cristo Jesus está voltando e Ele virá resgatar a sua igreja. Prepare-se. Esteja alinhado com a vontade de Deus, obediente às Escrituras Sagradas, fazendo com que a gente esteja pronto como igreja que Jesus Cristo vai buscar. O capítulo final da Bíblia encerra a descrição da Nova Jerusalém, Apocalipse 22, apresentando o rio de água da vida, brilhante como um cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, e a árvore da vida em ambas as margens, produzindo os frutos mensais, cujas folhas servem para a cura das nações. O texto garante que nunca mais haverá qualquer maldição. Na sessão de encerramento da Escritura, Jesus emite advertências solenes contra qualquer pessoa que ouse acrescentar ou retirar algo das palavras do livro da profecia. Reforça a iminência de sua recompensa para dar cada um segundo as suas obras, e o livro se encerra com um convite universal do Espírito e da noiva. Para quem tem sede, venha beber da graça, da água da vida, finalizando com a bênção da graça apostólica sobre todos. Beba da água, da fonte viva que é Cristo Jesus, revelado através das Escrituras. Não se sinta sozinho nunca mais.
você tem um Deus que virá te resgatar. E esse sentimento que você está sentindo aí agora, que não é de Deus, ele vai sair, ele não vai existir mais. Porque você vai entregar a sua vida para o Senhor. E o Senhor vai te resgatar. Você vai ter uma família gigantesca em Cristo. Não vai mais viver sozinho. Porque o Senhor te ama. Ao integrarmos estes 4 textos terminais do Novo Testamento, nós contemplamos a arquitetura do encerramento da jornada da fé na história humana, o comissionamento e a postura diária, o tempo da militância e da vigilância intencional. O cristão se recusa a flertar com os sistemas e agarra a eternidade. 1 Timóteo 6,12. Agonizar o bom combate, segurar firmemente a vida eterna. O balanço da jornada, a linha de chegada, a avaliação biográfica do crente no crepúsculo da existência, a certeza do dever cumprido e do tesouro teológico protegido contra as crises. 2 Timóteo 4, versículo 7. Combate lutando, corrida terminada, fé guardada, a revolução cosmológica e a recompensa, a resposta soberana do trono ao colapso da história. Toda a realidade física e moral é restaurada em qualidade e essência. Apocalipse 21:5. Novas todas as coisas, fim da dor, do luto e da morte. A marca da espiritualidade escatológica. O clamor que fecha as escrituras e direciona o coração da igreja. A iminência do retorno do rei gera uma expectativa ativa de prontidão. Apocalipse 22:20. Resposta do testemunho de Jesus. Maranata, vem Senhor. Este estudo, unificado nos ensinos da fé cristã, não é uma filosofia de amortecimento para o presente, mas uma atenção viva em direção ao futuro glorioso inaugurado por Deus através de Cristo Jesus. A exortação de Paulo em 1 Timóteo 6,12 nos lembra do que o reino de Deus não comporta soldados apáticos, mas soldados firmes que avançam cada vez mais para o reino. Viver o evangelho exige um esforço agonizante e diário para manter as mãos firmes na herança eterna, rejeitando as distrações sufocantes do materialismo e do pecado. Essa militância seria séria e constante é o que permitiu ao mesmo tempo o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, assinar seu relatório final de vida com uma paz inabalável. Ele não acumulou tesouros na terra, mas guardou o bem mais precioso do universo. A fidelidade a Cristo Jesus combatiu o bom combate. E por que vale a pena lutar, correr e sofrer o desgaste desse combate? A resposta está nas visões apocalípticas de João, em Apocalipse 21, versículo 5. Descobrimos que a nossa história não caminha para um abismo de destruição ou para o esquecimento, mas para os braços de um Deus assentado no trono que definirá a própria física e a moral do universo, banindo para sempre as marcas da queda e da dor. Não vai mais existir nem queda, nem dor, nem sofrimento quando o nosso Senhor for revelado. A âncora nessa promessa indestrutível, a igreja do primeiro século e a igreja de hoje unem sua força e suas vozes no clamor de Apocalipse 22:20. Nós vivemos com os olhos fitos no horizonte da história. A nossa oração final não é por conforto terreno ou por conquistas efêmeras, mas pelo retorno daquele que transformou a nossa vida na cruz. Maranata, ora vem Jesus, amém, vem Senhor Jesus. Que essa expectativa guie nossos passos,
console nossas dores e sature as nossas mentes até o dia do encontro definitivo do Rei, não permitindo que as distrações desse mundo, os feeds de notícia, as informações que nos bombardeiam todos os dias, nos afastem do propósito e da promessa da vinda do nosso Rei. Para fecharmos, como alimentar a nossa fé hoje? Vivendo no presente, com os olhos na eternidade. Em um mundo imediatista e cheio de distrações, alimentamos a nossa fé ao lembrarmos que nossa jornada aqui é temporária e que a promessa final é garantida. Dica de estudo. Para cada dia, você pode ler os 4 versículos em sequência, anotar o que eles têm em comum sobre o contexto histórico daquela época e fechar respondendo a pergunta: de que forma prática o aprendizado de hoje vai mudar a minha rotina de vida e de oração e leitura bíblica para o resto da minha vida? Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Pai, estamos ansiosos pela vinda do nosso Senhor Jesus, para Ele vir nos resgatar, para estarmos face a face contigo, para podermos olhar para o Senhor e conversar contigo. Queremos falar tanto, eu quero tanto conversar com o Senhor, meu Deus, conversar e te ouvir pessoalmente, não somente com a leitura das Escrituras, mas ouvir o Senhor falando comigo, conversando comigo, me dizendo tudo, como foi tudo, como é tudo. Quero saber tudo do Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por aprendermos essa semana como alimentar a nossa fé, a como nos mantermos, Pai, fiéis e firmes ao Senhor. Te pedimos, Pai, perdão. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros, os momentos aos quais damos mais crédito para a internet, para as informações que querem nos desviar da sua vontade, do seu querer. Damos mais crédito para isso do que para a sua palavra. Aumenta a nossa fidelidade ao Senhor, aumenta nosso estudo, aumenta nosso entendimento, abre a nossa mente para aprendermos diretamente do Senhor, meu Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.